Antes de ser desenhado nos mapas de Portugal, o Piauí já tinha dono e já tinha nome. Na língua tupi, a palavra Piauí significa Rio dos Piaus, uma referência aos peixes que povoavam as águas da região. Muito antes da chegada do homem branco, essa terra imensa era dominada por grandes e guerreiras nações indígenas. Os Tremembés protegiam o litoral, enquanto os Gueguês, Timbiras e Acroás governavam o sertão profundo. Mas o destino do Piauí mudou com uma canetada do outro lado do oceano. Em 1701, a coroa portuguesa publicou a Carta Régia, proibindo a criação de gado a menos de 10 léguas da costa nordestina. O objetivo era proteger o ouro branco da época, as plantações de cana-de-açúcar. A solução dos criadores baianos e pernambucanos foi marchar para o oeste, descendo o Rio São Francisco. E assim, enquanto o resto do Brasil era povoado da praia para o interior, o Piauí sofreu uma anomalia histórica. Foi colonizado de trás para frente, do sertão para o mar. Em 1674, o desbravador Domingos Afonso Mafrense fincou as estacas das primeiras fazendas. Mas o avanço dos currais exigiu muito sangue. Para exterminar a feroz resistência indígena, os fazendeiros contrataram bandeirantes paulistas, liderados pelo implacável Domingos Jorge Velho. O que se seguiu foi um massacre sistemático. As tribos originárias foram dizimadas, escravizadas ou expulsas, e suas terras ancestrais viraram pasto para a expansão do império. Isolados no meio do sertão, sem acesso a ferro ou tecidos refinados, os colonizadores tiveram que se adaptar de forma radical. Nascia a civilização do couro. A pele do boi virou a base da sobrevivência. Vestia o vaqueiro da cabeça aos pés, contra os espinhos. Virava porta de casa, cama, corda e cantil de água. Culturalmente, o Piauí nascia de uma fusão intensa. A persistência portuguesa, o profundo conhecimento da terra do indígena que sobreviveu e a força do povo negro escravizado, criando a figura mítica e resistente do vaqueiro nordestino. Onde o gado parava, o poder político se instalava. A principal fazenda de Mafrense, chamada Cabrobó e depois Boa Esperança, deu origem a um pequeno povoado. Em 1712, tornou-se a Vila da Moca. Com a riqueza da carne seca e do couro, o rei de Portugal elevou o local à cidade em 1759, rebatizando-a como Oeiras. Era a primeira capital do Piauí. Uma cidade governada pelos coronéis do gado, o verdadeiro centro nervoso de toda a economia pastoril da região. Mas o mundo cobrava modernidade. Em 1852, o presidente da província, o conselheiro Saraiva, tomou uma decisão drástica: arrancar a capital das mãos dos velhos fazendeiros de Oeiras e levá-la para as margens de um grande rio. O objetivo era exportar produtos e integrar o Piauí ao comércio internacional pelo rio Parnaíba. Nascia ali a primeira capital planejada do Brasil, desenhada com ruas retas, como um tabuleiro de xadrez. Seu nome, Teresina, foi uma homenagem à imperatriz do Brasil, Teresa Cristina. O Piauí deixava de ser apenas o pasto do Brasil, para buscar o seu lugar no futuro. E esse futuro revelaria um estado de grandezas muito além dos rebanhos. As águas do rio Parnaíba, carinhosamente batizado de Velho Monge, não apenas levaram o Piauí ao encontro majestoso com o oceano no delta, mas irrigaram a identidade de uma terra múltipla e surpreendente. O mesmo chão ancestral que guarda os registros mais antigos do homem americano, nos paredões da Serra da Capivara, hoje desponta como um gigante das energias renováveis, movido pela força do sol e dos ventos. Da resistência dos Tremembés e Gueguês à bravura forjada no couro do vaqueiro, o Piauí pavimentou sua jornada, provando que, no coração do sertão, pulsa
uma das almas mais indomáveis do Brasil. E você, já conhecia essa história incrível de como o Piauí se formou? Deixa aqui nos comentários. Se você é piauiense, se tem vontade de conhecer o estado, ou de qual lugar do Brasil você está me assistindo. Eu vou ler e responder todo mundo. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer continuar descobrindo as histórias fascinantes do nosso país, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. E se você é novo por aqui, já clica no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama a história ou que precisa conhecer mais sobre a grandeza do nosso Nordeste. Um grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.